Ora, bem-vindos a mais um webinar de Teoria de Jogos e Inteligência Artificial Generativa, em que estamos a aplicar a inteligência artificial generativa e a teoria de jogos à análise de Strategic Intelligence, neste caso, de cenarização estratégica prospectiva, ou seja, Strategic Foresight, exemplificando com o caso da Groenlândia. Nos webinars anteriores, nós já demos alguns passos da metodologia, portanto, o passo 1 de calibragem da inteligência artificial generativa, o passo 2 da obtenção da matriz de jogo. Vimos também o cálculo da dominância estratégica e a redução da matriz de jogo, em que retiramos as estratégias dominadas. Agora vamos ver o cálculo dos equilíbrios de Nash em estratégias puras, em estratégias mistas com a análise probabilística de cenários e o jogo sequencial. Ora, isso é obtido com um sistema pericial, não com nenhuma dos Large Language Models, portanto, destes chatbots que podemos utilizar em termos de instrumentos de inteligência artificial generativa aplicada à teoria, neste caso aplicada à teoria de jogos. O grande problema dessas inteligências artificiais, em vez de um sistema pericial, é que elas aprendem e processam texto, ou seja, processam totalidades narrativas, e sintetizam-nas, e elas têm dificuldade na transição, entre aquilo que é o algoritmo fechado da teoria de jogos e uma análise narrativa, de toda a situação estratégica. O que lhes dificulta bastante, enquanto que todo o processamento algorítmico matemático do jogo. Ou seja, tendem a cometer erros, tendem a não identificar, ou podem identificar corretamente os equilíbrios Nash, mas muitas vezes não identificam. Confundem jogador-linha com jogador-coluna, podem estar a analisar corretamente num dos casos e depois, de repente, o cenário seguinte já analisam incorretamente, podem não identificar a totalidade dos equilíbrios Nash, caso que aconteceu neste exemplo, em que identificou um possível equilíbrio de Nash, mas o outro já não identificou. A questão que se coloca é que para isto não podemos aplicar os Large Language Models, porque a natureza desses Large Language Models é distinta, e o propósito desses Large Language Models, a funcionalidade deles é distinta daquela de que nós necessitamos especificamente para a teoria de jogos. Portanto, então, quando se coloca a questão dos equilíbrios Nash, do cálculo dos equilíbrios Nash, da análise probabilística de cenários e da análise de jogo sequencial, precisamos de um ser humano a utilizar um sistema pericial, portanto, que esteja programado top-down. E temos de aplicar esse tipo de análise, portanto, o top-down, já que segue todos os passos do algoritmo, porque aqui já estamos a falar de um algoritmo fechado. É completamente diferente, portanto, estes 5 passos não podem ser dados pelo chatbot. O que significa que o ser humano interage com o chatbot na parte de calibragem, interage com o chatbot na obtenção da matriz de jogo, mas depois na análise de dominância estratégica o chatbot também tem dificuldade em fazer. Isto vale para qualquer uma das inteligências artificiais generativas. Após múltiplos testes em múltiplas destas inteligências artificiais generativas, acontece esse tipo de erros. Inclusive é na análise, recentemente aconteceu-me na análise de um algoritmo de identificação de equilíbrios de Nash, destas inteligências artificiais, no processo de debugging, a tentar encontrar bugs no algoritmo, sugeria uma alteração do algoritmo que estava incorreta. Portanto, comete erros. Portanto, comete aqui bastantes erros na teoria de jogos. E a questão que se coloca é que, então, aqui, até este ponto, portanto, a calibragem já faz uso daquilo que são a funcionalidade própria, em que estas inteligências artificiais são eficazes enquanto ferramentas, as generativas, que consiste basicamente em obtenção de dados de texto, portanto, na recolha de todas as informações estratégicas e no processamento de uma síntese dessas informações em termos de uma narrativa de cenários. Essa é a parte da calibragem. E isso elas são eficazes.
para isso elas são mais eficazes do que o sistema pericial. Os Large Language Models. A extração de uma matriz de jogo com payoffs atribuídos a diferentes cenários a partir da calibragem, também é fortemente eficaz este tipo de inteligência artificial generativa. Portanto, os Large Language Models incorporados, portanto, nos chatbots são particularmente eficazes nisto, nestas duas componentes. Desde que tenham capacidade de pesquisa online, conseguem gerar, como vimos, cenários prospectivos e conseguem obter uma matriz de jogo prospectiva, portanto, ou seja, que nos faz uma cenarização para a frente em termos de previsionais, com os payoffs correspondentes associados a cada um dos cenários. Agora, a questão que se coloca é que depois entra em jogo um outro tipo de inteligência artificial, porque vamos ter de seguir agora o algoritmo fechado, e aqui elas deixam de ser eficazes. Portanto, a partir do passo 3 ao passo 5 ocorrem erros se utilizarmos essas inteligências artificiais. Aqui a ferramenta a ser aplicada é distinta, como já vimos, como já acabámos de dizer, estamos a falar de sistemas periciais. Portanto, um sistema pericial tem uma base de conhecimento, segue um algoritmo, já está pré-programado o sistema pericial que nós vamos utilizar e vai vai conseguir calcular. Basicamente, o sistema vai fazer isto. Nós pomos em Excel a matriz de jogo e o sistema pericial vai processar essa matriz de jogo, obter o cálculo dos equilíbrios de Nash em estratégias puras, vai realizar todos os passos de cálculo de equilíbrios de Nash em estratégias puras, vai também fazer a análise calcular o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, se houver, e a partir daí, com o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, vai calcular as probabilidades associadas a cada cenário estratégico e ainda vai fazer a análise do jogo sequencial. Portanto, os passos 3 a 5 vão ser realizados hoje por um sistema pericial neste webinar. Portanto, para isso, vamos utilizar a linguagem Python e temos o software Game Player que tem esse sistema pericial. O software Game Player consegue calcular equilíbrios de Nash em estratégias puras para qualquer número de jogadores, portanto, e de jogos sequenciais para qualquer número de jogadores, para qualquer tipo de árvore de decisão. No entanto, para jogos 2 por 2 há uma funcionalidade específica que está programada, porque aqui estamos a falar de um software com diferentes módulos, e há um módulo de software especificamente para os jogos 2 por 2 que faz esta análise completa, ou seja, 2 por 2 não, ou de jogos de 2 jogadores, portanto, para 2 jogadores, com um número finito de estratégias, mas com 2 jogadores, ou seja, two player games, em que ele faz basicamente, pega na matriz de jogo e faz a análise completa dos equilíbrios de Nash em estratégias puras, em estratégias mistas, análise probabilística de cenários, indo ao jogo sequencial. E faz isso importando do Excel e exportando depois a síntese toda para o Excel. A síntese da análise toda para o Excel. Portanto, vamos ver isso. Para isso, necessitamos de um editor de Python. E nesse sentido, aqui esse editor tem de ter o Scientific Python, o Pandas, portanto, os módulos de software de Python que estão programados, já pré-programados para Data Science, para também a computação científica, porque isso nomeadamente o Pandas e o NumPy, vão ter de estar lá. Uma das distribuições de Python que tem isso tudo, portanto, já vem preparada com todos esses elementos para a computação científica, é a Anaconda. Portanto, aquilo que aconselho aqui, embora possam usar outros, portanto, mas aquilo que aconselho é que façam o download e a instalação no computador da Anaconda. Vamos utilizar há vários, a Anaconda vem com vários editores de Python, instala todos os elementos, desde a aprendizagem de máquina até, portanto, data science, manipulação de bases de dados com o Pandas, o NumPy para a computação numérica, por aí adiante.
E basicamente vamos estar a utilizar ele vem um editor de um Integrated Development Environment, um IDE, que vem com a Anaconda. Neste caso, especificamente, vamos usar o Spider, embora ela venha com mais do que um editor de Python, editor de código. Nós vamos utilizar especificamente o Spider e, embora possam utilizar qualquer um dos outros que vem com o pacote da Anaconda, portanto, que vem com este ambiente, e vamos ter de utilizar também o software Game Player. A Anaconda já temos instalado neste computador, então aquilo que nos falta, e esses passos vamos dar agora, é o download do software Game Player, que tem o sistema pericial, e vamos dar todos os passos necessários para a análise deste jogo. Portanto, vamos começar então. Vou clicar aqui no Game Player e já estamos. Agora vamos abrir aqui na net. Portanto, o Game Player está disponível no GitHub, na plataforma GitHub, como código fonte aberta. Tem-no aqui. Vamos estar a utilizar o two-player como as funcionalidades do two-player. No entanto, portanto, aqui basicamente aquilo que nós fazemos é o download do software, portanto, vamos fazer em download em zip. Ahm, Vamos abrir aqui nas transferências, ele vai parar às transferências. Ok, Game Player. Havia aqui já um download do Game Player, mas não era esta versão que interessava, é esta. Ahm, Portanto, vamos passar. Ele faz download do fecheiro zipado a partir da net, a partir do GitHub. Deixa-me só ver aqui nas transferências. Ok, já consegui fazer. Ok, tá. Aparece aqui nas transferências. Vamos abrir a pasta. Portanto, clicando duas vezes e vou copiar esta pasta de ficheiros Game Player Master para os documentos. Ok. E vou colocar nos documentos o Game Player Master. Agora, tendo o Game Player Master nos documentos, já temos, e clicando, temos aqui todos os ficheiros do Game Player Master. Vamos começar a trabalhar já a aplicar, basicamente, a única coisa que temos de fazer é pôr a matriz de jogo e alterar ali um dos códigos exemplo. Portanto, vamos começar por pôr a matriz de jogo em Excel. A matriz de jogo reduzida, portanto, neste caso, depois de termos retirado as estratégias dominadas. Se não houvesse estratégias dominadas, tínhamos a matriz de jogo original, portanto, que era de 3 por 3, portanto, 3 linhas por 3 colunas, para os Estados Unidos versus UE. Ah, Vimos que havia estratégias dominadas, retirámos essas estratégias dominadas, então temos esta matriz de jogo mais pequena, portanto, e é com essa que temos de trabalhar. Portanto, retira-se sempre primeiro as estratégias dominadas. Deixem-me só sair da apresentação completa para mostrar o processo. Quem quiser fazer em casa dar estes passos pode dar. Basicamente, vamos então copiar, selecionar a matriz de jogo. Vou fazer cópia da matriz de jogo, portanto, copiar. Agora vamos para Excel, vamos abrir o Excel. Abrindo o Excel, já está. E vamos fazer paste, e aqui temos de ter algum cuidado, temos de fazer o paste é na primeira célula, portanto, na primeira linha, primeira coluna. Fazemos o paste. Podemos fazer o paste com a matriz, com esta formatação, sem problemas. Vamos ter é de retirar aqui os nomes dos jogadores que aparecem aqui em cima. Portanto, esta primeira célula tem de ficar em branco. E basicamente temos os nomes das linhas, os nomes das colunas e os payoffs. Ou seja, os resultados para cada jogador. Para o jogador linha, o primeiro payoff, para o jogador coluna, o segundo. Ok, já temos o fecheiro. Agora, o passo seguinte, vai ser guardar este fecheiro e vamos guardá-lo.
na, hum, aqui no Analytics Engine Master e vamos lhe chamar Grunlandia. Grunlandia XLS. Onde é que está? Não, aqui foi-me parar ao OneDrive, eu não quero no OneDrive. Game Player Master. Grunlandia. Ok, já estou aqui a guardar no Grunlandia. E agora, tendo já guardado no Grunlandia, agora vamos ver. Portanto, agora vamos sair do Excel. Vou fechar o Excel. Vamos abrir os documentos. Abrir aqui e já vemos que temos aqui Groenlândia. O fecheiro Groenlândia já está aqui, então aparece aqui na listagem de ficheiros. Agora vamos abrir um editor de Python, que é o Spider, com Y. Podem utilizar outro. A Anaconda vem com vários editores de Python. Vamos utilizar o Spider especificamente, porque estou mais habituado a usar o Spider. E pessoalmente gosto deste editor. Aqui é literalmente uma questão de gosto. Ora bem, temos aqui o editor de Python. Ok. Agora o que é que nós vamos precisar? Já temos o ficheiro na listagem de ficheiros do software Anaconda. Agora vamos aqui aos documentos e vamos abrir no Game Player Master um exemplo. Vamos aqui ao Ultimatum. Tanto fazia, podia ser o Matching Pennies, Prisoner Dilemma. Vamos ao Ultimatum. E aqui, basicamente, a única coisa que nós temos de fazer é mudar o nome do fecheiro. Portanto, ele aqui ia buscar ao Ultimatum, XLSX. Eu agora vou guardar com outro nome, vamos chamar-lhe Grunlandia. Grunlandia, ok. O fecheiro a que ele vai buscar não vai ser o fecheiro Excel do jogo do Ultimato, vai ser ao fecheiro Excel do jogo da Grunlandia. Ok, então ele vai buscar a matriz de jogo ao fecheiro Excel Groenlândia. Esta é a única alteração que nós temos de fazer. Agora guardamos e corremos o código. Isto está aqui. Aqui estão os resultados da análise, mas basicamente isto é só para uma questão de acompanhamento e debugging, porque aquilo que vai acontecer é que nós vamos ver esses resultados, a síntese de resultados no fecheiro Excel. Portanto, vamos interromper o compartilhamento e vamos aqui ao Game Player Master. E se reparar, ele produziu aqui um ficheiro Excel chamado Synthesis. Ora, este ficheiro Excel chamado Synthesis tem a síntese dos resultados todos já produzidos pela inteligência artificial, porque ele guarda, portanto, os resultados. E vamos interromper compartilhamento, abrir o Excel. Ora, Synthesis. E aqui temos o ficheiro Excel. Ora, em primeiro lugar, aparece os cenários, que é para o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Isto foi calculado a partir do equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Temos os equilíbrios de Nash em estratégias puras, no tab seguinte, e depois temos os equilíbrios do jogo sequencial. Portanto, o que é que isto nos está a dar? Portanto, se não houvesse equilíbrio de Nash em estratégias mistas, nem sempre há, ele não nos dava. Portanto, basicamente, qual é que é a questão central dos jogos finitos, ou seja, com um número finito de jogadores e um número finito de estratégias? Nash demonstrou que esse jogo tem sempre um equilíbrio. Ou seja, um jogo finito, com um número finito de jogadores e um número finito de estratégias, tem sempre um equilíbrio. Esse equilíbrio vai ser nas estratégias puras, que é aquelas que, portanto, os jogadores escolhem ou sigo esta estratégia ou sigo aquela. É um ou.
de estratégias alternativas. Ele ou vai ter ele vai ter esses, portanto, pode ter um ou mais equilíbrios de Nash em estratégias puras, ou pode não ter nenhum equilíbrio de Nash em estratégias puras. Mas aquilo que acontece é que se não tiver um equilíbrio de Nash em estratégias puras, se não tiver nenhum equilíbrio de Nash em estratégias puras, ele vai ter de certeza em estratégias mistas. Portanto, uh, pode ter equilíbrio de Nash em estratégias mistas e não ter em estratégias puras. Pode ter em estratégias puras e não ter em estratégias mistas. Portanto, pode ter estratégias mistas, não ter puras. Ter puras, não ter mistas, portanto, em termos de equilíbrio. E pode ter equilíbrios de Nash em estratégias puras, que é este o caso. E também em estratégias mistas. Portanto, se não tiver equilíbrio de Nash aqui, ele em estratégias mistas, ele não nos dava aqui equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Mas está garantido que tem pelo menos um. Portanto, foi demonstrado pelo Nash, na tese de doutoramento dele. E tanto que o equilíbrio tem o nome dele. Ora bem, então nós temos o equilíbrio Nash em estratégias puras. Quais é que são? São dois. Estão a ser identificados dois equilíbrios Nash em estratégias puras. Um é securitização unilateral, acomodação estratégica, 9.4. Outro é cooperação transatlântica, normatização assertiva. Portanto, Estados Unidos, securitização unilateral, é União Europeia, acomodação estratégica, com o payoff de 9.4, Estados Unidos com cooperação atlântica e União Europeia com normatização assertiva 8.8. O ChatGPT, por acaso, neste exemplo, conseguiu identificar o primeiro equilíbrio, não identificou o segundo. Mas aqui temos os dois. Nos cenários, o que é que nós temos? Os Estados Unidos escolhem securitização, portanto, ao nível de estratégias mistas. Aqui já estamos a falar de probabilização de estratégias. Os Estados Unidos escolhem securitização unilateral com probabilidade de 50% ou cooperação transatlântica com probabilidade de 50%. E o mesmo, portanto, a União Europeia escolhe normatização assertiva com probabilidade de 50% ou acomodação estratégica com probabilidade de 50%, o que dá todos os cenários são equiprováveis. Há aqui uma incerteza muito elevada, 25% de probabilidade para todos os cenários. Ahm, ah, Se formos para o jogo sequencial, ora, se formos para o jogo sequencial, se o jogador linha jogar em primeiro lugar, e o jogador linha neste caso eram os Estados Unidos. Basicamente, a Europa aguarda a decisão dos Estados Unidos para reagir, e aí o resultado é a seleção do primeiro equilíbrio de Nash, este 9.4. Ou seja, basicamente, os Estados Unidos vão optar, neste caso, por securitização unilateral e a União Europeia não tem escolha senão optar por acomodação estratégica e tem este payoff de 9.4. 9 para os Estados Unidos, 4 para a União Europeia. Se o jogador coluna jogar em primeiro lugar, e neste caso o jogador coluna é a União Europeia, então o resultado vai ser a União Europeia optar pela normatização assertiva e os Estados Unidos vão ter de ceder a uma cooperação transatlântica, isto segundo a previsão do ChatGPT, portanto, da matriz de jogo produzida pelo ChatGPT. E aqui a União Europeia vai receber 8 e os Estados Unidos vão receber 8, portanto, que é o segundo equilíbrio de Nash, 8-8. Já iremos ver como é que se chega a cada um destes equilíbrios, portanto, mas isso, portanto, como é que se calcula, como é que se chega aos equilíbrios nestas estratégias puras e aos cenários. Mas, portanto, o sistema dá-nos automaticamente toda esta síntese. Agora, vamos olhar um pouco para esta, para a análise estratégica para o processo, no fundo, de cálculo algorítmico de cada um destes equilíbrios. Portanto, vamos então. Este aqui não está a dar. Ok, vamos fechar. Não. Portanto, partilhar estava bloqueado. Aqui já está. Ok, ok, já está a andar. Ok, então vamos ver como é que se chega a cada um destes equilíbrios Nash. Basicamente, o software Game Player está construído
com uma inteligência artificial que usa um método baseado em redes para diagramas de fluxo de jogo, portanto, que trabalha com redes para chegar ao equilíbrio de Nash em estratégias puras. E aquilo que acontece aqui é que nós vamos ver a partir da matriz de jogo, portanto, vamos ver um algoritmo ligeiramente diferente que é a partir da matriz de jogo. Esses são equivalentes, basicamente, que é a partir da matriz de jogo chegar ao equilíbrio. Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos ver assim. Se os Estados Unidos, olhando para a matriz de jogo reduzida, se os Estados Unidos estiverem no cenário em que a União Europeia opta por normatização assertiva, vamos ver qual é a melhor estratégia. Ora, a melhor estratégia para os Estados Unidos, neste caso, seria a cooperação transatlântica, porque se optarem por securitização unilateral, recebem um resultado de 6, enquanto que cooperação transatlântica é mais vantajoso em termos estratégicos, porque tinham um resultado, um payoff de 8, isto na escala de 0 a 10. Portanto, o máximo em linha, neste caso, é 8, entre 6 e 8, 8 é o máximo. O máximo em linha aqui, no outro caso, no caso em que a União Europeia, portanto, e o primeiro payoff é dos Estados Unidos, como vimos, portanto, é do jogador linha. O segundo payoff também é da União Europeia. Agora vamos para o segundo cenário. Primeiro payoff, Estados Unidos. Portanto, entre 9 e 7 é preferível 9, portanto, o máximo aqui é 9. Ora, os Estados Unidos, se no caso da União Europeia optar por acomodação estratégica, é preferível aos Estados Unidos apostarem na securitização unilateral. Logo, a melhor resposta estratégica aqui era a estratégia A1 de securitização unilateral. Então, o máximo entre 9 e 7 é 9. Temos então as melhores estratégias para os Estados Unidos. No caso da União Europeia, optar por normatização assertiva é melhor para os Estados Unidos irem para a cooperação transatlântica. No caso da União Europeia, optar por acomodação estratégica é melhor para os Estados Unidos irem pela securitização unilateral. Já no caso da União Europeia, o que é que acontece? Qual é que é a melhor resposta? Se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral, ora, entre receber 2 ou receber 4, é preferível receber 4. Então, elas optam, a União Europeia opta por acomodação estratégica. Portanto, o máximo entre 2 e 4 é 4, vai optar por acomodação estratégica. Aqui, aquilo que se verifica é que alunos que começam muito no começo da teoria de jogos têm dificuldade em distinguir jogador-linha do jogador-coluna, qual é o payoff do jogador-linha, qual é o payoff do jogador-coluna, a identificação dos equilíbrios de Nash, portanto, se com algum treino vão lá. A inteligência artificial tem exatamente o chat GPT, os chatbots têm uma dificuldade semelhante neste tipo de análise. Portanto, no segundo caso, vamos ver, quando os Estados Unidos optam por cooperação transatlântica, o máximo em coluna, entre 8 e 6, é 8. Ora, isso corresponde à estratégia de normatização assertiva. Ou seja, se os Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica, é preferível para a União Europeia aplicar a normatização assertiva em vez da acomodação estratégica. Então, o máximo entre 8 e 6 é 8. Portanto, e é esta a resposta. Ora, o que é um equilíbrio de Nash em estratégias puras? Como é que nós os identificamos? Sublinhamos os máximos em linha, que foi aquilo que nós fizemos, e sublinhamos os máximos em coluna. Se eles coincidirem nas mesmas células, temos um equilíbrio de Nash em estratégias puras. Formalmente, a que é que ele corresponde? Nenhum jogador tem vantagem em mudar unilateralmente de estratégia. Ou seja, os Estados Unidos não têm, vamos ver no caso, portanto, da cooperação transatlântica, normatização assertiva. Os Estados Unidos mudarem unilateralmente não ganham mais por mudar unilateralmente de estratégia. Ora, se os Estados Unidos mudassem de estratégia, o que é que acontecia? Ganhavam menos, neste caso, era 6, passava para 6. Portanto, se a União Europeia mantiver a sua estratégia de normatização assertiva e os Estados Unidos unilateralmente mudarem de estratégia, passava de 8 para 6, não tem vantagem. No caso da União Europeia, se os Estados Unidos mantiverem a cooperação transatlântica, é vantajoso para a União Europeia mudar de estratégia? Não, porque também passa de 8 para 6. Portanto, neste caso, nem os Estados Unidos têm vantagem em mudar unilateralmente de estratégia, nem a União Europeia. O mesmo se passa com
o outro equilíbrio nasce aqui. Se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral, é mais vantajoso para a União Europeia optar pela acomodação estratégica. Portanto, e para os Estados e vice-versa, se a União Europeia optar por acomodação estratégica, é mais vantajoso para os Estados Unidos irem para a securitização unilateral. Então, aqui os Estados Unidos têm vantagem em mudar de estratégia, não porque passavam de 9 para 6. E a União Europeia tem vantagem 9 para 6. 9 para, portanto, os Estados Unidos passavam de 9 para 7. Portanto, é esta confusão que a inteligência artificial faz. Portanto, isto aqui não é uma comparação entre 9 e 6, mas é sim uma comparação entre 9 e 7. Portanto, os Estados Unidos aqui ganham 9, aqui embaixo ganham 7. Portanto, é mais vantajoso para os Estados Unidos estar aqui em cima. Se mudarem unilateralmente de estratégia, passavam de 9 para 7. Portanto, perdiam. Tal como ali em baixo passavam de 8 para 6, aqui passavam de 9 para 7, portanto não tem vantagem unilateralmente mudar de estratégia. Já a União Europeia também não tem vantagem em mudar unilateralmente de estratégia. Porquê? Porque aqui de 4 passava a ter 2, tal como daqui de 8 passava a ter 6. Então, repare-se, deixem-me só sair para poder começar a mexer aqui no PowerPoint diretamente, que não consigo na apresentação completa. Se nós fôssemos a calcular em termos de fluxo de jogo, aquilo que acontece é que os Estados Unidos, vamos inserir formas, uma setazinha. Portanto, os Estados Unidos preferem ir para baixo, nesta circunstância, e no segundo caso, os Estados Unidos preferem ir para cima. Já a União Europeia, aqui, o que é que acontece? Neste caso, prefere ir para a esquerda, portanto, na cooperação transatlântica, prefere ir para a esquerda. Portanto, da acomodação estratégica para a normatização assertiva, e ali prefere, em cima, prefere ir para a direita, ou seja, de normatização assertiva para a acomodação estratégica. Portanto, e aqui vemos a questão do fluxo de jogo, ou seja, ah, 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 as setas, um equilíbrio de Nash em estratégias puras tem as setas sempre a entrar, as setas de fluxo de jogo entram sempre apontam sempre para dentro desse equilíbrio. Aqui em cima e aqui em baixo é um ponto terminal. Começando em qualquer outro ponto, vai lá ter. Portanto, e essa ideia é a ideia do fluxo de jogo. Isto pode ser calculado em rede. Este fluxo de jogo pode ser calculado em rede e temos um algoritmo para o cálculo do fluxo de jogo que pode ser expandido para mais jogadores, com múltiplos jogadores com múltiplas estratégias. Ok, portanto, aqui tínhamos o algoritmo para o equilíbrio nestas estratégias puras, neste caso temos dois. E é aquilo que a inteligência artificial identifica. Dois equilíbrios nestas estratégias puras. Agora vamos às estratégias mistas. Portanto, isto estamos a falar de jogos simultâneos, ou seja, jogos em que cada jogador decide sem saber qual é a decisão do outro e vai agir conforme o seu plano estratégico, não voltando atrás. Essa é a ideia do jogo em estratégias puras. Eles sabem quais são, cada jogador sabe quais são as estratégias alternativas, mas a partir do momento em que toma a decisão, não regressa atrás. Portanto, decide sem regressar atrás e decide independentemente da escolha do outro. A ideia do equilíbrio nestas estratégias puras é se cada jogador tiver a jogar, der a melhor resposta face às estratégias do outro, temos um equilíbrio. Portanto, os equilíbrios situam-se nas zonas de melhores respostas. Agora, no entanto, quer os Estados Unidos, quer a União Europeia decidem sem saber qual é a decisão do outro. Ora, havendo um só equilíbrio de Nash, já sabemos que a previsão é que esse equilíbrio de Nash seja escolhido. Agora, se há dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, não sabemos qual é que vai ser o equilíbrio escolhido, a não ser que haja um equilíbrio que seja mais vantajoso para todos, e à partida esse equilíbrio seria o equilíbrio escolhido. Por exemplo, se aqui fosse 9 em vez de 4,
este equilíbrio seria fortemente dominante. Portanto, embora tínhamos aqui dois equilíbrios de Nash ainda, mas tínhamos aqui um equilíbrio bastante mais vantajoso para todos. Agora, o que é que acontece na comparação destes dois equilíbrios de Nash? Temos uma situação que é mais vantajosa para a União Europeia, mas menos vantajosa para os Estados Unidos quando comparada com aquela da securitização unilateral, acomodação estratégica. Portanto, para os Estados Unidos, o mais vantajoso seria a União Europeia a acomodar-se e os Estados Unidos a optarem pela securitização unilateral, com a União Europeia a seguir os Estados Unidos. Portanto, teria o 9, teria 9, mas a União Europeia aqui ganhava um bocadinho menos, porque aqui ganhava 8 e aqui só ganha 4. Portanto, aqui os Estados Unidos têm uma vantagem que não tem aqui. Aqui há uma repartição dos ganhos equitativa, portanto, na cooperação transatlântica versus normatização assertiva. Este foi o equilíbrio de Nash que o ChatGPT não foi capaz de identificar. Portanto, ele identificou o primeiro, a securitização unilateral, a acomodação estratégica, embora tenha identificado aqui um ótimo Pareto, portanto, e neste caso é um ótimo Pareto que é o equilíbrio de Nash. Portanto, a ideia do ótimo Pareto é que nenhum jogador ganha, portanto, não pode mudar de estratégia sem conduzir a uma perda para o outro. Portanto, é uma situação em que ambos ganham, em que, neste caso, há uma repartição dos ganhos em que em que se um jogador muda de estratégia, pelo menos um dos jogadores muda de estratégia, o outro vai ganhar menos, que é o caso. Se os Estados Unidos mudassem para a securitização unilateral, a União Europeia teria de ir para a acomodação estratégica e aqui os Estados Unidos ganhavam mais, mas a União Europeia ganha menos. Portanto, nesta configuração, a única, temos esta situação aqui do ótimo Pareto para apenas para este caso, portanto, para a cooperação transatlântica, normatização assertiva. Portanto, nem sempre, não é absolutamente necessário que um ótimo de Pareto corresponda a um equilíbrio Nash em estratégias puras. Neste caso corresponde, mas nem sempre corresponde. E também não significa que seja a situação em que o jogador ganha um dos jogadores pode ganhar até mais noutro cenário, que é o caso, que é este o caso. Os Estados Unidos ganham mais até no outro cenário. O problema é que a União Europeia aqui ganharia menos, portanto, o que não faz corresponder este outro equilíbrio de Nash a um ótimo de Pareto. Já teríamos um ótimo de Pareto neste equilíbrio de Nash se fosse 9-9. Um, Agora, este ponto é relevante porque muitas vezes confunde-se o ótimo de Pareto com a ideia de que ganham todos o máximo dos máximos. Não, significa que não é possível melhorar a condição de um jogador sem piorar a do outro. E neste caso, não é possível melhorar a condição dos Estados Unidos sem piorar a da União Europeia. Portanto, há aqui este outro caso de equilíbrio Nash em que piora a União Europeia. Portanto, aqui os Estados Unidos podiam forçar a União Europeia à acomodação estratégica, optando não saindo da securitização unilateral e forçavam a União Europeia à acomodação estratégica. No jogo sequencial vamos ver isso a acontecer. Mas no jogo simultâneo há dois equilíbrios Nash, portanto, este e este aqui em baixo. Ok, então vamos continuar. Mas, portanto, em termos, muitas vezes o ótimo de Pareto coincide com o equilíbrio de Nash e temos uma situação que é, que é este o caso. Portanto, no caso do jogo sequencial em que é a União Europeia a jogar em primeiro lugar, vai dar ao ótimo de Pareto. Portanto, já vamos ver isso. Vamos calcular então no caso das estratégias mistas. Portanto, temos dois equilíbrios de Nash em estratégias puras. Agora vamos ver então estratégias mistas. Estratégias mistas corresponde a uma probabilização do jogo. Ou seja, basicamente aquilo que nós vamos ter é que o jogador, cada jogador joga com uma determinada probabilidade, escolhe cada uma das estratégias puras com determinada probabilidade.
E a questão que se coloca é quais são as probabilidades que tornam o outro jogador indiferente em relação às suas estratégias puras. Ou seja, o outro jogador não tem uma vantagem em termos de payoff esperado, ou seja, o ganho esperado no jogo, o resultado esperado do outro, jogando uma das estratégias puras, é exatamente igual ao resultado esperado de selecionar, de jogar a outra estratégia pura. Vamos ver. No caso dos Estados Unidos da América, se eles escolherem a securitização unilateral com probabilidade P, as probabilidades estão entre 0 e 1 e somam 1. Portanto, se ele escolhe, neste caso é como atirar uma moeda ao ar, e a questão que se coloca é qual é a probabilidade de sair securitização unilateral, portanto, os Estados Unidos escolherem securitização unilateral, ou qual é a probabilidade de cooperação transatlântica, deles escolher a cooperação transatlântica. Ora, se os Estados Unidos escolherem com probabilidade P securitização unilateral ou 1 menos P a cooperação transatlântica, a União Europeia, isto é equivalente para a União Europeia a escolher um bilhete de apostas, em que basicamente tem, se apostar na normatização assertiva, recebe 2 ou 8 recebe 2 com probabilidade P ou 8 com probabilidade 1 menos P, vamos ver. Portanto, se a União Europeia opta por normatização assertiva, quando os Estados Unidos optam por securitização unilateral, ela recebe 2. E receberia 8 se os Estados Unidos optassem por cooperação transatlântica. Portanto, 2, 8. Estamos a pôr os payoffs da União Europeia, não é dos Estados Unidos. Esse é outro erro que muitas vezes costumam cometer os alunos, confundir aqui. No caso da acomodação estratégica, já se a União Europeia optar por acomodação estratégica, se os Estados Unidos escolherem securitização unilateral, a União Europeia recebe 4. Se optarem por cooperação transatlântica, recebe 6. Portanto, 4, 6. Ok, vamos ver. 2, 8, 4, 6. Exatamente. Portanto, se a União Europeia optar por normatização assertiva, é o equivalente a fazer uma aposta, aqui transforma-se numa espécie de jogo de azar, em que recebe 2 com probabilidade P ou 8 com probabilidade 1 menos P. Ora, o valor esperado vai ser o 2P, vai ser a média ponderada. 2P mais 8 vezes 1 menos P. Portanto, multiplica o resultado pela probabilidade correspondente. Ora, isto é o ganho esperado. Portanto, em média, tenderia a ganhar isto em lances, em jogos independentes um do outro. Portanto, essa seria a ideia. Mas basicamente, do ponto de vista estratégico, isto corresponde a uma probabilização de cenários a partir dos payoffs. Já vamos ver essa dimensão. Já a União Europeia escolher a acomodação estratégica, ela recebe 4 com probabilidade P ou 6 com probabilidade 1 menos P. 4, portanto, então o valor esperado é 4P mais 6 vezes 1 menos P. Como é que nós calculamos então o equilíbrio neste? Portanto, repare-se, aqui são os payoffs da União Europeia, as estratégias puras da União Europeia. E os Estados Unidos escolherem com P e 1 menos P as suas estratégias puras. Ora, para a União Europeia, nós temos aqui como é que nós calculamos a estratégia, portanto, o equilíbrio é igualamos os payoffs esperados, portanto, ela está indiferente, ganha o mesmo, indo para a normatização assertiva ou indo para a acomodação estratégica. Se ela ganhasse mais em média, portanto, se o valor esperado fosse superior para a normatização assertiva, ela escolhia a normatização assertiva. Se fosse superior o valor esperado para a acomodação estratégica, ela escolheria a acomodação estratégica. Portanto, o ponto de indiferença é onde nós temos as probabilidades de equilíbrio. Ora, as probabilidades de equilíbrio para os Estados Unidos, neste caso, igualando as duas, os payoffs esperados da União Europeia e resolvendo em ordem a P, dá-nos uma probabilidade para os Estados Unidos de 1,5. Portanto, os Estados Unidos têm probabilidade de 50% de escolherem securitização unilateral, a outros escolherem cooperação transatlântica, no caso, em situação de equilíbrio de jogo. Para a União Europeia, vamos ver. Para a União Europeia, fazemos exatamente a mesma coisa. Se a União Europeia escolher com probabilidade Q normatização assertiva ou 1 menos Q a acomodação estratégica, vamos ver
Em que circunstância é que os Estados Unidos estão indiferentes entre as suas duas estratégias puras, ou seja, não ganham mais por jogando uma estratégia pura em relação à outra. Então vamos ver quais é que são os payoffs. Ora, se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral, vamos ver a matriz de jogo. Securitização unilateral recebe 6 ou 9. 6 se a União Europeia optar por uma normatização assertiva, ou 9 se optar por acomodação estratégica. Ok, vamos lá. 6, 9. Do mesmo modo, se os Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica, recebem 8 se a União Europeia optar por normatização assertiva, ou 7 se a União Europeia optar por acomodação estratégica. Portanto, 8, 7. Portanto, é a matriz transposta, a matriz de payoffs transposta. 8, 7. Portanto, trocamos as linhas por colunas. 6Q mais 9 vezes 1 menos Q é o valor esperado para os Estados Unidos da América e se optar por securitização unilateral. Se optar por cooperação transatlântica, é 8Q mais 7 vezes 1 menos Q. E igualando os dois payoffs, obtemos também 50%. Portanto, resolvendo a equação em ordem aqui, obtemos uma probabilidade para a União Europeia de escolher normatização assistiva é de 50% e de 50% de ir para a acomodação estratégica. É um menos Q, um menos um meio é um meio. Portanto, e então basicamente era aqueles cenários que a inteligência artificial nos deu. Portanto, o jogador linha tinha 50%, ou seja, os Estados Unidos tinha 50% de probabilidade de escolher a estratégia A1 e 50% de escolher a estratégia A2, e o jogador coluna 50% de probabilidade de escolher cada uma das suas duas estratégias. Ora, calculando, portanto, colocando cada estratégia, aqui cada combinação de estratégias, se multiplicarmos, dado que é um jogo simultâneo, ou seja, cada jogador está a escolher sem saber a decisão do outro, para sabermos a probabilidade dos cenários, basta-nos multiplicar as duas probabilidades. Portanto, estamos a falar do contexto de independência probabilística, conceito de independência estatística ou independência probabilística. Então, multiplicamos para a probabilidade conjunta, estamos a calcular uma probabilidade conjunta. A probabilidade de cada cenário, multiplicando as probabilidades, obtemos a probabilidade conjunta e, portanto, e essa probabilidade conjunta é a probabilidade associada a cada cenário alternativo. Portanto, então, o equilíbrio nestas estratégias mistas permite-nos, em situação de incerteza, calcular qual é que é a probabilidade de equilíbrio de jogo, somente a partir dos payoffs, as probabilidades de equilíbrio de jogo para cada um dos jogadores, e a partir daí calcular uma distribuição de probabilidades dos cenários. E neste caso é de 25%, 25%, 25%, 25%, ou seja, há uma incerteza muito elevada. Nós não sabemos em que sentido vai cada jogador. Se não houver uma comunicação, ou seja, se não houver uma situação em que o jogador escolhe e sinaliza a sua decisão ao outro. Portanto, e então temos aqui um cenário, uma situação de incerteza elevada. Portanto, pode tanto ir para um lado como para o outro, com 50-50, o que dá uma distribuição equiprovável. Nem sempre é assim nos jogos, mas neste caso, especificamente, é assim. Então vamos ver o jogo sequencial. Ora, o jogo sequencial, o que é que acontece? Modifica a lógica em relação ao jogo simultâneo. E a lógica aqui é baseada numa situação em que nós temos um jogador aguarda a decisão do outro antes de decidir. Ora, se a União Europeia esperar a decisão final dos Estados Unidos e só decidir depois, temos esta árvore de decisão. Portanto, passamos de matriz de jogo para uma árvore de decisão. Então, o que é que acontece? Nós temos, se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral e a União Europeia por normatização assertiva, aqui a ordem dos payoffs já interessa. Ou seja, o primeiro payoff é para o jogador que joga em primeiro lugar. Ora, os Estados Unidos aqui recebiam quanto? 6. E a União Europeia quanto? 2. Portanto, é 6-2. Já se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral e a União Europeia por acomodação estratégica, os Estados Unidos recebem 9 e a União Europeia recebe 4. 9, 4.
Já se os Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica e a União Europeia optar por normatização assertiva, recebem ambos 8. E se os Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica e a União Europeia por acomodação estratégica, temos os Estados Unidos a receber 7 e a União Europeia a receber 6. E agora a questão que se coloca é, vamos como calcular o caso em que isto é o caso em que os Estados Unidos jogam em primeiro lugar e a União Europeia joga em segundo, ou seja, jogador linha a jogar em primeiro lugar e jogador coluna a jogar em segundo. Ora, é exatamente isso que a inteligência artificial nos calcula quando diz role player plays first, portanto, ou seja, analisa primeiro esta árvore e está a analisar a árvore de decisão. Vamos aplicar então o método da poda dos ramos para, que é o grande algoritmo de base, embora haja modificações nesse algoritmo quando há indiferença estratégica e há várias possibilidades de resolução desse problema, mas não vamos cobrir isso neste webinar. O software Gameplayer está preparado para, nesse caso, para abordar o algoritmo assumindo a versão ao risco, mas, portanto, mas isso não vamos, no caso deste tipo de árvore que temos à nossa frente, é uma árvore em que não há indiferença estratégica para o segundo jogador. Não havendo indiferença estratégica para o segundo jogador, podemos trabalhar diretamente com, os métodos equivalem-se em termos de, o algoritmo equivale aplicado pela inteligência artificial equivale ao método poda dos ramos que vamos ver agora. Portanto, o que é que acontece? Nós temos primeiro jogador, segundo jogador. Começamos sempre pelo segundo jogador. E vamos ver, e só depois é que analisamos o primeiro. O erro que muitos alunos costumam cometer é confundem os payoffs aqui. É semelhante ao erro das inteligências artificiais generativas. Portanto, vamos começar pelo segundo jogador. Ora, o segundo jogador ou recebe 2 ou recebe 4. Portanto, se os Estados Unidos, portanto, trabalhamos do fim para o princípio, esse é o método da poda dos ramos. Se os Estados Unidos optarem por securitização unilateral, a União Europeia, se optar por normatização assertiva, vai receber 2. Se optar por acomodação estratégica, vai receber 4. Ora, o que é preferível para a União Europeia fazer? É preferível optar por acomodação estratégica, porque nesse caso recebe 4 em vez de 2, então vai cortar, cortar. Portanto, o ramo de cima não é selecionado. Vamos ver então agora aqui para baixo, portanto, se os Estados Unidos, portanto, já sabemos que se os Estados Unidos escolher a securitização unilateral, a União Europeia vai optar necessariamente pela acomodação estratégica. Se os Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica, a União Europeia ou recebe 8 ou recebe 6. Estamos a falar do segundo payoff, é o payoff do segundo jogador. Aqui, ora, entre 8 e 6 é preferível receber 8, portanto a acomodação estratégica vai ser eliminada. Ela nunca vai escolher a acomodação estratégica neste caso. Então, portanto, já temos as escolhas do segundo jogador, já eliminámos as alternativas para o segundo jogador. Agora passamos para o primeiro jogador. Portanto, trabalhamos do fim para o princípio. Agora já vamos olhar para o primeiro payoff. Ora, e o que é que acontece aqui? Os Estados Unidos, se optarem por securitização unilateral, já sabe que a União Europeia vai escolher a acomodação estratégica e que vai receber 9. No entanto, se optar por cooperação transatlântica, a União Europeia vai escolher a normatização assertiva e os Estados Unidos sabem que vão receber 8. Então, otimizando, os Estados Unidos vão escolher entre 8 e 9 é preferível receber 9, portanto, os Estados Unidos não vão selecionar a cooperação transatlântica, vão optar por securitização unilateral e a União Europeia é forçada à acomodação estratégica. E temos o resultado que a máquina nos dava, portanto, o algoritmo deu-nos precisamente esse resultado. Dizia role player place first, securitização unilateral, acomodação estratégica 9.4. Foi isto que aconteceu. Portanto, o algoritmo, o sistema pericial, chegou ao resultado por esta via. Ora, o que é que acontece aqui? Repare-se, se a União Europeia, o que é que isto nos está a dizer do ponto de vista estratégico? Se a União Europeia não fizer nada e deixar os Estados Unidos decidir primeiro,
vai ficar na sua pior posição possível, em termos das duas alternativas de equilíbrios de Nash, ou seja, recebe 4, enquanto que os Estados Unidos tinham conseguem o ganho máximo. Portanto, naquela seleção dos dois equilíbrios de Nash, a União Europeia está no pior equilíbrio de Nash. Agora, o que é que acontece? Vamos ver já ao contrário. Portanto, quando digo pior situação possível em termos dos dois equilíbrios Nash. Portanto, agora vamos ver o que é que acontece se a União Europeia se antecipar aos Estados Unidos e forçar uma sinalização de uma decisão em que ela diz assim: eu não saio desta decisão. E os Estados Unidos têm de decidir com base na decisão já tomada pela União Europeia. Então, a União Europeia basicamente tem de decidir e manter a sua decisão sem mudar. E nesse caso temos esta segunda árvore, em que é o jogador coluna a jogar em primeiro lugar. Ora, se o jogador coluna joga em primeiro lugar, aquilo que acontece é que nós temos a União Europeia opta por normatização, se a União Europeia optar por normatização assertiva e os Estados Unidos por securitização unilateral, aqui os payoffs já são diferentes. O que é que acontece aqui? Temos que pôr primeiro o payoff da União Europeia e depois o payoff dos Estados Unidos, porque é a União Europeia a jogar em primeiro lugar, então temos de trocar a ordem dos payoffs. Portanto, ora, a União Europeia optando por normatização assertiva e os Estados Unidos por securitização unilateral, estamos nesta primeira célula. Normatização assertiva, securitização unilateral. Era 6-2, 6 para os Estados Unidos, 2 para a União Europeia. Então, dado que é a União Europeia na árvore a jogar em primeiro lugar, a União Europeia recebe 2, os Estados Unidos recebem 6. Portanto, 2, 6. Já se a União Europeia optar por normatização assertiva e os Estados Unidos por cooperação transatlântica, 8-8. Se a União Europeia optar por acomodação estratégica e os Estados Unidos por securitização unilateral, a União Europeia vai receber 4 e os Estados Unidos 9. 4, 9. Se a União Europeia optar por acomodação estratégica e os Estados Unidos por cooperação transatlântica, vamos ter, aqui era 7-6, passa a ser 6, portanto a União Europeia recebe 6 e os Estados Unidos recebem 7, portanto os Estados Unidos recebiam 7, a União Europeia 6, portanto transitando da matriz de jogo para a árvore de decisão, há uma troca aqui dos payoffs. Temos então a árvore de decisão. Agora vamos sair da apresentação completa. Uh, escape, exatamente, porque vamos aplicar exatamente o mesmo método, o método da poda dos ramos, para este caso. Ok, então vamos lá. Um, Então, temos, se a União Europeia optar por normatização assertiva, o que é mais vantajoso para os Estados Unidos fazerem? Ora, entre 6 e 8, o segundo payoff é o payoff do jogador que joga em segundo lugar. Primeiro payoff do primeiro. Primeiro lugar joga a União Europeia, segundo lugar os Estados Unidos. Portanto, vamos ver para os Estados Unidos o que é melhor. Portanto, entre 6 e 8, segundo payoff, é preferível receber 8. Portanto, aqui, se a União Europeia optar por normatização assertiva e não recuar, os Estados Unidos são obrigados a escolher a alternativa de baixo, que é a cooperação transatlântica, 8. Portanto, recebe a União Europeia ganha 8 e os Estados Unidos ganham 8. Já se a União Europeia optar por acomodação estratégica e não recuar, então o que é que acontece aqui para os Estados Unidos? Se optarem por securitização unilateral, recebem 9. Por cooperação transatlântica, recebem 7. Então os Estados Unidos vão optar por securitização unilateral, porque a União Europeia foi muito simpática e optou por acomodação estratégica, por servir aqui os Estados Unidos neste jogo. Portanto, aí aquilo que acontece é que então temos para a União Europeia, portanto, já vimos para o segundo jogador, agora vamos ver o primeiro. Ora, o primeiro jogador, se a União Europeia optar por normatização assertiva, sabe que os Estados Unidos vão acabar por ser forçados a manter a cooperação transatlântica e ambos recebem 8. Agora, se a União Europeia optar por acomodação estratégica, aquilo que acontece é que os Estados Unidos vão optar por securitização unilateral e então a União Europeia recebe 4. Ora, entre 4 e 8 é preferível receber 8. Portanto, aqui já estamos no primeiro payoff, que é o primeiro jogador. Então, eliminando esta alternativa,
Ups, não era isto que eu queria fazer. Ok, eliminando esta alternativa, portanto, a União Europeia nunca vai escolher a alternativa da acomodação estratégica, vai optar por normatização assertiva e deixar isso claro para os Estados Unidos, e os Estados Unidos são levados à cooperação transatlântica. E temos o resultado 8-8. Ora, normatização assertiva, cooperação transatlântica, payoff 8-8. Quando o jogador coluna joga em primeiro lugar, neste caso a União Europeia. E foi isso que a inteligência artificial fez. Claro que estas são as previsões com base nos cenários com os payoffs produzidos pela inteligência artificial. Se usássemos diferentes inteligências artificiais, ou mesmo a mesma inteligência artificial, isso acontece, por exemplo, em trabalhos de grupo, diferentes grupos aplicam a mesma inteligência artificial, mas ela pode gerar, dependendo da hora a que é feito, do dia em que é feito o pedido e do contexto da pesquisa, há essa contingência, a inteligência artificial vai recuperar diferentes padrões e vai produzir esses padrões, portanto, e pode produzir diferentes matrizes de jogo. A questão é se essas matrizes de jogo são consistentes em termos de cenarização final ou não. Portanto, uma das vias em que este tipo de análise pode ser feito consiste em dividir uma equipa de analistas, se for suficientemente grande a equipa de analistas, ou mesmo não precisa da equipa de analistas ser grande, portanto, podemos utilizar diferentes computadores, produzir diferentes matrizes de jogo e depois reunir tudo numa análise final em que vemos e até utilizar diferentes inteligências artificiais e reunir tudo depois numa análise final em que vemos os equilíbrios de Nash obtidos a partir de diferentes análises de intelligence para ver qual é que seria se os cenários são consistentes entre si, se não são, quais são as divergências, por aí adiante. Portanto, neste caso, estamos a ilustrar especificamente só com uma destas inteligências artificiais, no caso em questão, com o ChatGPT. Portanto, aqui terminamos então a aplicação da inteligência artificial de todos os passos. No próximo webinar e último, vamos ver o passo 1, portanto, o resultado destes passos já vertido para um relatório de intelligence. Portanto, o resultado dos passos 1 até ao passo 5 vertido para um relatório de intelligence. Vamos analisar esse caso particular. Em cada um destes vídeos do YouTube é colocada a playlist para os webinars, para a sequência de webinars. Portanto, podem seguir toda a sequência para acompanhar todos os passos, incluindo o primeiro webinar em que é feita uma revisão conceptual. Portanto, próximo webinar, vamos ver o relatório de intelligence já final com estes resultados todos escritos em Word. Portanto, por hoje ficamos e até ao próximo webinar.